Aires, vamos falar um pouquinho, que é claro que não dá para a gente não tocar nesse assunto, e que está rendendo, especialmente no meio judiciário, aquele episódio de domingo. Solta Lula, prende Lula. A gente é leigo, a gente fica perdido. Um fala que o desembargador tinha autonomia, outro diz que ele não tinha, que o Moro podia interferir, que não podia, que ele não tem autonomia, é o Moro. Enfim, de modo que o Lula permaneceu preso. Mas aquela disputa ali, que a gente fica pensando até que cria uma mancha para o judiciário, numa insegurança tão grande, até onde a coisa fluiu legalmente e até onde houve ali as paixões. Bem, eu acredito que ali nós não tivemos absolutamente nada de legal. Nós fomos envoltos em uma atividade partidário-política e de paixão por uma razão de existência do próprio partido. O desembargador Fravetto atravessou a linha da moralidade, a linha da legalidade, para fazer valer a vontade de seus ex-comandantes. E que aí ainda continua mandando. Que é a cúpula do PT. Então, veja, se você tem um processo analisado a nível de Supremo Tribunal Federal, ele jamais pode ser atacado por quem quer que seja, senão o próprio Supremo. Criou-se uma ideia absolutamente fora dos padrões da moralidade, que a ministra Laurita Vaz apelidou de teratológica, para não dizer absurda, idiota, que é que o presidente Lula, por ser pré-candidato, não poderia ser um preso. Mas isso é uma semântica ao contrário, porque um preso é que não pode ser sequer pré-candidato. E aí, esse argumento aí ele foi bem doloroso para a moralidade. E aí o desembargador acrescentou a tudo isso o seu viés partidário, quando ele determina que a soltura ocorresse dentro de um prazo não superior a 1 hora. Ora, o fato do Moro estar de férias, do desembargador relator estar de férias, não implica a impossibilidade de atuar, porque férias é um benefício pessoal. É aquela história, o médico não pode voltar de um período de férias para cuidar do paciente. Não é normal nós vermos que o presidente A ou o presidente B, de nação qualquer que seja, interrompe suas férias para resolver um problema de envergadura maior. Então, quer dizer, esse argumento também não é o suficiente. Não. O que tentou-se fazer foi fazer com que a normalidade permanecesse. Mas, óbvio, Lulante, que o desembargador plantonista estava desgarrado da razão e simplesmente voltado para o favorecimento pessoal político que configuraria a soltura deste já julgado criminoso Luiz Inácio Lula da Silva. E esse prazo que ele estabeleceu de 1 hora, considerando que não estivessem de férias nem Moro, nem o desembargador relator, esse prazo seria prazo necessário, prazo... a palavra agora fugiu, mas aquele prazo adequado para eu ver se eu realmente posso atender, porque é necessário fazer, se eu recebo ali uma determinação para soltar um determinado preso, eu tenho que avaliar aquele processo que chega, ou eu tenho só que cumprir. Eu vou te dar um exemplo aqui de Jataí. A questão de 3, 4 anos atrás, chegou um alvará de soltura determinando que criminoso A fosse solto. Descobriu-se, num período, não sei qual, mas que a assinatura não era da juíza. Ela foi falsificada. Ora... Então, quer dizer, talvez 60 minutos sejam insuficientes. Mas não existe no histórico de alvarás de soltura determinação de prazo. Ele determina a soltura, ou seja, dentro do menor
espaço de tempo possível, inclusive para as averiguações. Então, até aí, o próprio desembargador Favetto diz que ele está ao arrepio da lei quando ele determina um prazo de soltura. Ora, você tem que analisar que esse preso, ele tem uma série de condicionantes, dentre elas, a função de ex-presidente da República, que ao ser solto, obrigatoriamente ele teria que ser levado ao Instituto Médico Legal para que ele pudesse ser avaliado. E isso não é porque se trata do Lula, é porque um preso ao sair ele precisa passar por esse procedimento. Mas você tem que entender que um ex-presidente da República gera comoções. É mais complexo ainda a favor ou contra. Então nós temos que analisar que ele estava, vamos dizer, extremamente envolto em uma paixão pessoal contra as regras, para não dizer coisas outras que nós não podemos provar, mas que ele estava sob ordem, há indícios claríssimos. Ficou bastante evidente. Se não precisasse os indícios servirem de provas, aí estarão. Agora vem o J8. Agora vamos falar assim, e tudo isso aí, o que isso pode refletir numa economia nacional? Negócios, exportações, interesses em fazer investimentos no país, isso pode impactar? Porque fala assim, mas o que eu tenho com isso? Que Lula fique solto? Por que ele vai ser solto? Eu falo, a gente acredita que ele vai ser solto. Afinal de contas, está preso. Sim, isso é uma lógica. Agora deixa eu fazer aqui um uso da sabedoria de Dilma Rousseff, né? Então, certamente ele vai ser solto, afinal de contas está preso. Mas o que uma situação dessas pode impactar, ou isso aí, na sua opinião, não mexe com nada? Eu tenho uma ideia de que isso, no fundo, foi bom para o mundo, nos olhar com uma segurança relativa. Nós estávamos num momento de calmaria, mas de muita dúvida. O que nós chegamos à ideia hoje? A ideia é o seguinte, que mesmo tendo um aloprado em um cargo de poder de decisão, as instituições, com mais ou menos dificuldade, funcionaram. Impediram que aquele louco, ao arrepio da segurança jurídica, tivesse atuado. Isso implica dizer, Fabélia, que nós mostramos que ainda... timidamente, para não falarmos outras... Eu prefiro dizer capenga. Nós estamos caminhando numa evolução das instituições. De organização. Isso quer dizer que nós temos passado por uma evolução de tempo extremamente importante. Quando, há 30 anos atrás, eu comecei a advogar, juiz eram homens de 50 anos a mais, desembargadores, no mínimo 60, e ministros dos tribunais superiores tinham de 65 a 70 anos, que era o ponto de aposentadoria. E hoje nós estamos mostrando que essa idade não é mais condizente com a idade operacional do nosso país. Nós temos juízes novos, desembargadores novos e ministros, alguns novos, outros nem tanto, principalmente na questão mental. Mas isto é uma prova de que nós estamos caminhando, talvez não na velocidade que quiséssemos, para um aprimoramento. Não vamos sair desse mar de lamas dentro de 2, 3 anos. Levaremos década, talvez mais, mas o que nós temos que nos preparar é para que nós devemos instruir o mecanismo da vida pela honestidade. Se nós fizermos isso, esses jovens que estão chegando no judiciário vão colocar o judiciário efetivamente nos trilhos que precisamos. Não é um ou outro aloprado que vai nos dar surpresas. Se nós imaginarmos e queremos jogar sobre um dos poderes constituídos, que ele está achincalhado, que seria o judiciário, nós não poderíamos olhar para os outros dois. Então, se estamos com muita dificuldade, temos que buscar meios para superá-las e fazer com que o caminho seja menos tortuoso. Em resumo,
Acredito que no momento foi de muita tensão, mas que hoje é um momento de um relaxamento um pouco maior pela confiança. Não bem ou não mal, o judiciário caminhou da forma menos traumática. E entre mortos e feridos salvaram-se todos, porque ainda foi lá e fortaleceu e mostrou que, olha, pode ter alguém maluco, mas de um modo geral são sensatos. O que eu vi agora, não sei se na terça ou na quarta-feira, um comentário muito importante sobre o judiciário, feito por um ex-ministro que presidiu ao Supremo, que é o Mário Carlos Veloso, que ele diz o seguinte: olha, isso só foi possível porque um juiz de segundo grau perdeu o respeito para com a Suprema Corte, porque lá tem se atuado com maneiras não usuais. Então, você dá uma sacudida, na verdade, em todo mundo. No todo mundo. Mas o importante é você fazer uma análise do seguinte, que o Supremo, quando analisa situações, ele carrega a paixão de todos nós brasileiros. Sim. Então, ou eu quero que você seja condenado, ou eu quero que você não seja condenado. Então eu tenho que entender também que muitas das vezes a mídia faz um julgamento antecipado e quando chega lá ela não consegue emplacar aquele julgamento que ela antecipou, ela escolhe de uma forma ou de outra, condenar aí o julgador. Mas concordo também. Eu estou muito mais preocupado com uma situação diferente, Fabiola. É que nós queremos justiça, nós queremos acabar com a corrupção, mas ao mesmo tempo tem uma intenção eleitoral em favor de um criminoso, que é do Lula. Então nós estamos com parâmetros distanciados demais. Eu quero ao mesmo tempo erradicar a corrupção, mas eu quero um corrupto no comando. Isso é impossível. Então nós, eleitores, temos que resolver isso antes de outubro. Agora, só aqui fazendo um comentário, o doutor Aires ainda falou logo no começo de um já julgado. Então chamá-lo de corrupto, chamá-lo de criminoso, não cabe processo para ninguém, porque ele já é condenado. Quando eu fazia o jornalismo convencional, que a gente chegava numa delegacia e o delegado falava, o suspeito disse tal coisa e o suspeito já tinha confessado ali, eu ficava indignada, mas é a legislação. Agora, chamar o Lula de ladrão, de corrupto, de criminoso, não é termos... De ladrão eu não sei ainda. Não dá para falar assim. Ele foi julgado como corrupto. Corrupto, não como então ladrão, que são coisas diferentes dentro da lei, né? Então, é aquela questão. E outra coisa também, que aí você colocou muito bem, que é assim, né? Eu quero que acabe com a corrupção, mas eu quero ser beneficiada por ela. Porque eu também acabo tendo aquelas ações no dia a dia que é de corrupção. O grande problema é que nós temos que entender o seguinte, o voto, ele é feito pelo e para o coletivo. E quando eu mudo essa finalidade e passo a votar usando a perspectiva de benefício pessoal, eu faço com que a regra do benefício comum quebre-se e aí eu permito de uma forma mais clara que pessoas não moralmente competentes possam usufruir do poder. E ao usufruir desse poder, ele naturalmente fará aquilo que você quis, que ele usufruísse de forma pessoal. Então é por isso que o voto ao amigo, ao vizinho, ao companheiro ou aquele que me fez um favor, não é o voto certo. O certo é na pessoa capaz. Eu vou te dar um dado que as pessoas enxergaram de forma errada. Não sei se você se lembra que em Davos, há uns anos atrás, o Lula chegando e o Obama o parabenizou dizendo que ele era o cara. Me recordo que daí isso ainda, as manchetes foram grandes na imprensa. Errado. O Obama estava dizendo que ele era o cara, não pela sua capacidade gestora, mas porque ele, semi-analfabeto, estava concluindo o segundo mandato em uma nação com mais de 200 milhões de habitantes. Ou seja,
Ali já se anunciava a fraude e nós, erroneamente, acreditávamos que aquilo era um elogio.